Eu queria que você desse a sua visão sobre esse aspecto, né, sobre a necessidade da gente ter um novo modelo de auxílio emergencial, um novo modelo de benefício para as pessoas em mais vulnerabilidade por conta da crise do coronavírus. Qual que é a sua visão a respeito dessa situação? Bom, me parece que é inevitável. O país vai precisar, de alguma forma, abrigar milhões de pessoas que estão sem renda, né? Já temos um problema que vem de antes da pandemia, que é o desemprego, um alto índice de desemprego. Isso corresponde a fatores estruturais. Você teve uma mudança no mundo do trabalho, né, derivada da tecnologia. Esse problema já estava colocado, e ele foi agravado pela pandemia. Pessoas que saíam todos os dias de casa e iam à luta para trazer o jantar, né, o jantar do dia, né, ficaram também sem atividade. Então, elas precisam ser, de alguma forma, abrigadas pelo Estado. É verdade que nós temos um grande problema fiscal. O governo vai ter que responder isso de alguma forma. Por outro lado, este problema fiscal desperta medo, desperta receio nos agentes econômicos. Isso implicará no final do teto de gastos, isso implicará em aumento de impostos, isso será repassado para o Pacto Federativo. Como que o governo vai fazer isso? E aí tem um grande problema, porque o governo não indica, o governo não se posiciona. E veja, nós já estamos em quase meados de fevereiro, nós ainda não temos um orçamento do ano aprovado, nós ainda não temos o governo fazendo essas indicações todas, e na semana passada, depois da definição dos novos presidentes da casa, o que o governo fez foi apresentar uma lista com 35 prioridades. Quem tem 35 prioridades, meu caro, não tem prioridade alguma, né? Então o governo precisa deixar muito claro o que vai fazer no primeiro momento para combater todos os problemas da pandemia, o que vai fazer com relação às vacinas e o que vai fazer em relação ao auxílio emergencial, e depois vai ter que dizer como fazê-lo, não é? Porque não basta simplesmente uma carta de intenções. As pessoas, no final das contas, no final do dia, precisam ter informações mais precisas, até para que possam se posicionar no mundo político e no mundo dos negócios. Carlos, você tocou num assunto muito importante aqui que eu gostaria de repercutir contigo, porque hoje a gente viu, na verdade foi ontem, né, o presidente Arthur Lira falando que provavelmente colocaria em tramitação a reforma administrativa. E a gente também viu muitas pessoas falando a respeito de uma pauta de privatizações da Eletrobras. A gente viu a questão do auxílio emergencial. E o orçamento ainda não foi colocado em votação. Você acha que esse é um grande entrave, ou essa questão do orçamento ela pode ser resolvida de uma forma rápida, uma forma célere lá no Congresso, para poder sim começar a colocar em votação todas essas outras questões que sim são importantes? Mas, como você disse, se não tiver o orçamento, muito provavelmente outras coisas ficam paralisadas ali no Congresso, né? Você acha que essa questão do orçamento é uma coisa rápida para ser votada e ser colocada, tirada da frente para poder votar as outras questões? Olha, em tese seria, em tese, não é? Agora, quando a política quer, a política faz. Você tem maioria para votar? A maioria está com você? Há condução, liderança nesse processo? Então se vota e se toca a agenda. O problema é que não é bem assim que as coisas estão postas hoje no Brasil. O governo conseguiu fazer a presidência das duas casas, do Senado e da Câmara, apresentou lá 302 votos, mas o método dessa vitória, ele é altamente questionável. Eu não vou nem aqui colocar questões éticas, e nem vou aqui colocar questões da contradição do discurso do presidente da República, que dizia lá atrás que não faria isso. Tudo bem, isso fica para um outro momento. Vamos discutir é que o método ele é ruim porque ele não é de uma votação de uma vez por todas. Não é uma negociação em que você negocia a presidência da Câmara, administra a coalizão,
distribui recursos, distribui espaços, e a partir daí você vai em marcha batida na aprovação de outras medidas. Não é assim, infelizmente não é assim. A voracidade por cargos, a voracidade por espaços no governo, ela não para. Então, para cada votação, se abre um novo processo de negociação. Então, houve a negociação com relação à presidência da Câmara e do Senado, agora se abre uma nova negociação para aprovação do orçamento. E depois de aprovado o orçamento, se abre uma nova negociação para aprovação de reformas ou de emendas constitucionais necessárias, ou de medidas que são microeconômicas que também são necessárias. O governo não tem uma maioria de uma vez por todas. Por quê? Porque essa maioria é cevada por recursos, pela disponibilização de recursos que têm fim, que são finitos, que são escassos. Então, essa negociação não é simplesmente, olha, está aqui, votem conosco e etc. Não, ela tem um tempo político, ela tem um tempo complicado, dada a escassez, dado o problema fiscal que nós vivemos, e, portanto, não é simplesmente dizer o seguinte, agora vamos em marcha batida, aprova o orçamento, aprova a PEC do Pacto Federativo, aprova reforma administrativa, reforma tributária e assim por diante. É ilusão acreditar que o processo será assim tão simples e tão fácil. Entendi. E a gente está praticamente uma semana da eleição, né, lá no Congresso, embora os novos presidentes tenham tomado posse aí 2 dias depois.